O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ontem nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus e hoje nós celebramos a festa do Imaculado Coração de Maria. Eu gostei muito dessa introdução do Missal Romano, que fala do mistério de Cristo e da Virgem no coração como sua interioridade e profundidade. Exatamente o que eu quis dizer ontem. Quando se fala de coração, se refere ao que é mais íntimo, o que é mais profundo de uma pessoa. No caso de Maria, tem uma peculiaridade diferente do nosso coração. Maria era capaz de um ato unificado, de um ato puro, como Jesus também, e nós não. Por quê? Porque nós temos a mescla do pecado original em nós. Então, nunca os nossos atos são absolutamente puros. Nunca nossos atos são absolutamente generosos, por exemplo. Sempre há um quê de egoísmo. Por mais que a gente faça as coisas para servir e com generosidade, em todos nós algo fica de egoísmo, de egocentrismo. Em Maria e em Jesus, não. Por razões muito diferentes. Em Jesus, não, porque ele era Deus. Em Maria, pelos méritos de Jesus. Eu sempre digo Maria, eu sempre comparo Maria com a lua e Jesus com o sol. Maria não tem nenhuma luz própria. Maria, ela reluz com a luz de Jesus. Então aqui também é a mesma coisa. Maria tem um coração puro, não por mérito próprio, mas porque ela geraria aquele que é o puro por excelência, Deus mesmo, só o Senhor é puro. Então nós estamos celebrando 2 corações que são capazes de atos integrais, de atos puros, coisas que infelizmente nós não somos capazes. Se me perguntassem assim, o que é o mais profundo de Maria, o que mais caracteriza o coração de Maria? Eu usaria algumas palavras. A primeira delas, eu diria, é uma mulher que tem um grande mundo interior, é uma mística. O que é uma pessoa mística? É aquela em que os acontecimentos não passam por ela sem que ela fique uma pergunta. Sem que o acontecimento passa, mas continua no coração dela. As coisas acontecem, os olhos veem, mas o que os olhos veem a pessoa traz para dentro do coração e dentro do coração rumina. A mesma coisa que a vaca faz, ruminar, dar voltas. A vaca dá voltas no alimento. Isso nós fazemos, isso Maria fazia. De onde que eu tiro isso?
Porque toda vez que a Bíblia repete uma palavra, é porque essa palavra é importante. E há 2 versículos de São Lucas que repetem isso. Maria guardava todas as coisas no coração e meditava sobre elas interiormente. O texto de hoje termina falando isso. Jesus tinha 12 anos e a idade em que o menino está deixando de ser cuidado pela mãe e começa a ficar mais junto com o pai. Aqui é que está o problema, né? Porque quando eles faziam essas caminhadas para Jerusalém, iam as mulheres juntas e mais atrás os homens, ou o contrário, mas homens e mulheres iam separados. Até os 12 anos a criança vai junto com a mãe. Depois dos 12 anos já acompanha o pai. Como Jesus estava nessa mudança de idade, provavelmente o que aconteceu aqui foi isso. A mãe pensava que ele estava com o pai e o pai pensava que ele estava com a mãe. E na verdade ele tinha ficado em Jerusalém, conversando com mestres e doutores e todo mundo impressionado com a inteligência desse menino. Os próprios pais ficaram admirados, né? Mas a gente vê Maria com dúvida, né? Maria humana, plenamente humana. É sem pecado, mas é humana. Nesse ponto ela é diferente de Jesus, que era Deus. Maria é totalmente humana, então ela tem dúvidas, né? Ela se pergunta, fala para Jesus com toda a clareza, mas por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos aqui preocupados, angustiados. E Jesus dá esses insights, essas luzes que Jesus teve ao longo da vida, né? Que foram esclarecendo a ele que ele era filho de Deus. Aos 12 anos ele teve um desses insights, em que ele então disse, não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Eu imagino que Maria deve ter ficado pensando, na casa do pai é a nossa, lá onde está José e eu. Maria não tinha essas coisas, certeza de que... a gente tem que imaginar Maria como uma pessoa completamente humana. A gente às vezes diviniza demais Maria, e até mesmo Jesus, como se nunca tivessem tido dúvidas, medos. A Bíblia apresenta Jesus com medo da cruz, angustiado diante da cruz. Eles eram humanos também. Maria só humana, não era divina. Então ela teve aí essa dúvida, mas ela ficou impressionada, esse assunto não saiu da cabeça dela. Ela foi para casa e foi com esse assunto na cabeça, se perguntando, que negócio é esse? O que esse menino tem de extraordinário, de tão extraordinário? O que não tem dúvida é que desde o primeiro momento Maria percebeu que ela estava gerando uma pessoa absolutamente extraordinária. Uma pessoa diferente mesmo, de todo mundo, que tinha algo absolutamente especial. Agora ela foi descobrindo pouco a pouco quem era ele, com esse algo tão especial, e foi descobrindo com uma espada que foi traspassando o seu coração. Porque esse menino, que depois vai tornar-se um homem excepcional, vai mostrar a verdade de todo mundo, e isso vai criar uma reação tão forte que ele vai receber uma espada no coração, na cruz. E nessa hora Maria deve ter lembrado daquela palavra que Simeão disse a ela. Uma espada te traspassará o coração. Por isso que na espiritualidade dos Sagrados Corações, que é a congregação que eu pertencia, a cena bíblica mais importante é essa. Jesus na cruz com o coração traspassado e Maria também aos pés da cruz com o coração também traspassado. Os dois tiveram o coração traspassado. Traspassado de amor, por amor. Agora foi um traspassado de cruz, que trouxe muito sofrimento aos dois, a Jesus e a Maria. Então, voltando, você vai perguntar o que é o interior de Maria. A primeira coisa que eu diria é essa, é uma mística, uma pessoa de uma vida interior profunda, de uma interioridade enorme, uma pessoa que meditava sempre, perguntando os sentidos das coisas. E a segunda coisa que eu diria é uma mulher de serviço. Sempre a Bíblia mostra Maria servindo Isabel, servindo nas bodas de Caná, servindo os discípulos. Na minha opinião, essas são as duas características mais importantes de Maria. Cada um deve olhar Maria de uma forma, né? Eu a olho assim. Maria era uma mulher de um coração profundamente interior, de uma interioridade, de uma profundidade imensa. Sempre perguntando pelos sentidos das coisas no seu interior.
meditando a palavra de Deus, meditando os acontecimentos da vida. Essa é a primeira característica. E a segunda, Maria, mulher do serviço. E do serviço significa estar atenta às necessidades dos outros, estar de olho. Só ela percebe que o vinho está acabando. Ninguém percebe mais, mas ela percebe. Ela também percebe que a prima Isabel está grávida e precisa de alguém que ajude e vai ajudar. Maria, mulher do serviço, da intercessão. Ela intercede pelos noivos. E assim também nós cremos que ela intercede por nós. Aqui entra a nossa visão católica. Maria intercede por nós. Porque ela tem um coração enorme, uma alma enorme. Maria é magnânima, né? Tem uma alma enorme. Uma alma em que cabe todo mundo. Tem espaço para todo mundo no coração de